Fala galera, bom demais! Queridos, estamos aqui agora para a gente poder trabalhar um pouquinho aí, já às vésperas da nossa provinha do TSE, sobre gestão de pessoas. Legal? Fizemos aí uma outra gravação aí paralela em relação à administração geral e pública, passamos ali por alguns tópicos, né? Uma revisão bem pontual. E agora a ideia é também, da mesma maneira, a mesma pegada, a gente trabalhar aí em relação à gestão de pessoas, tá? E aí fiz aqui da mesma forma, no mesmo estilo, tá? Para a gente poder ser bem objetivos aqui nessa revisãozinha, tá? De novo, todas as questões de 2024, tá? Lembrando que gestão de pessoas, né? A gente tem ela ali tratada dentro do conceito da administração geral e pública, né? Dentro de uma das gestões que se estuda dentro da administração geral e pública, gestão de pessoas, gestão por competências e também comportamento organizacional. Se você olhar o teu edital aí, você vai encontrar esses assuntos dentro de gestão de pessoas, legal? É, E, além disso, né, também a 8.112. Lembrando que a 8.112, né, a primeira parte, formas de provimento, ela não está contemplada dentro do conteúdo programático de gestão de pessoas, aqui na administração geral e pública. Aqui, o que pode nos ser cobrado é a parte de vantagens, licenças, afastamentos e também a parte de regime disciplinar. Tudo bem? Acredito que já nas vésperas da prova aqui, todos nós estamos bem alinhados em relação aí ao conteúdo. Então trouxe aqui, inclusive acho que naquela outra discussão eu trouxe 10 questões, né, que nós pegamos ali uma espinha dorsal do nosso conteúdo programático do nosso edital. Aqui eu trouxe 11, tá? Trouxe uma a mais aqui para que a gente possa ter uma boa visão, principalmente até de gestão de pessoas propriamente, né? O tópico em si, né? Aqui gestão de pessoas não como um gênero, mas uma espécie, né? Em si aqui. Tudo bem, galera? Show demais? Então, bora lá. Vamos brincar aqui um pouquinho, então, sobre esses assuntos tratados aqui pela banca neste ano de 2024, o nosso examinador, né? Legal? Então vamos lá. Questãozinha número um. Tratar as pessoas de maneira igualitária no ambiente de trabalho em relação aos comportamentos éticos, justos e imparciais é um erro atitudinal que deve ser evitado. Galera, olha só. A gente fala desde o início, né? Quando veio. Claro que sempre quando a gente estuda administração geral e pública, a gente já traz para vocês essa subjetividade da matéria, essa visão assim, o conteúdo, né, em si é um conteúdo muito amplo, né, muito vasto, vários doutrinadores, e a gente tem em alguns casos algumas influências aqui de algum normativo, né, por exemplo, quando estamos dentro de gestor da qualidade, né, ISO 9001, aqui mesmo, dentro de gestão de pessoas, 8.112, gestão de projetos, né? O PMBOK. Então, assim, a gente tem realmente um conteúdo bastante vasto. Mas a gente sempre diz para vocês, em especial, né, analisando aí depois da publicação do edital, a nossa banca, o Sebrasp, na modalidade de certo e errado, a importância da semântica das palavras, a importância da interpretação, né, nós termos realmente assim uma mentalidade interpretativa em relação às questões do Sebrasp. Legal? Então, galera, essa questão é uma delas, né? Claro que isso é trabalhado dentro do contexto teórico de administração geral e pública, quando a gente está falando justamente aqui de postura profissional e também das relações interpessoais, né? Então você tem uma postura quando você está com a tua família, você tem uma postura quando você está com o teu cônjuge, você tem uma postura dentro do trabalho, né? A postura profissional. Você tem uma postura no local de estudos, você tem uma postura numa festa, não é verdade? Então, esse é um assunto que a gente trata dentro de gestão de pessoas, aquilo que se espera, né? E isso depende muito da cultura organizacional, né? Depende muito de qual ramo de atividade, depende muito de qual é o nível hierárquico que você está atuando. A gente vai ter aqui uma certa postura, né? Claro que, de uma maneira geral, no âmbito do ambiente do trabalho, se exige uma postura, mas isso também é peculiar a depender do ramo de atividade, a depender do país que você está, a depender do nível hierárquico que você está. A gente pode dizer que há uma vastidão bastante grande aqui de você ter uma postura dependendo do ambiente, ok? Mas isso realmente é estudado dentro de gestão de pessoas, assim como as relações interpessoais de grande importância e grande valia, né? Não tem como, né, dentro das organizações, nós precisamos ter relações interpessoais, né? Não só com o time, não só com subordinados, não só com superiores hierárquicos, mas também com fornecedores, mas também com clientes, né? A gente tem aqui com próprios stakeholders de uma maneira geral, né? A gente tem que ter essas relações interpessoais aqui bastante alinhadas, legal? Então, mas veja que ele está cobrando algo muito, muito interpretativo, né? Uma questão muito tranquila, legal?
E é detalhe, galera, agora, ó, 2024, nossa banca. Tudo bem? Teremos, são 70 questões ali. A gente imagina que dentro de gestão de pessoas aí teremos umas 20, né? 35 da gestão de direito público, umas 20 de gestão de pessoas e umas 15 ali de gestão de contratos, né? Então terão questões assim, somente com um viés mais interpretativo. E a questão está totalmente errada, né? Quando ele diz que esse tratamento igualitário que você deve dispensar às pessoas, né? E esse igualitário no sentido, quando ele fala comportamento ético, então no sentido não importa se a pessoa é da tua religião ou não é, se a pessoa tem a mesma cor de pele que você não tem, se a pessoa vem da mesma região que você ou não vem, se a pessoa torce para o mesmo time que você ou não torce, se a pessoa tem a mesma opinião que você ou não tem, ok? O tratamento deve ser igualitário por questões éticas, né, de justiça e de imparcialidade. E isso, galera, não é um erro, então, né? Um erro atitudinal é de atitude, né? E que deve ser evitado? Claro que não, galera. Isso é uma atitude, uma postura profissional, né? Uma características que se busca nas relações interpessoais aqui, que é algo assertivo e não um erro atitudinal. Legal? Então a questão em si, muito simples, né? E até, né, no domingo, para que você tenha ali um certo equilíbrio, é, as questões de administração geral e pública, claro, com essa subjetividade ali, peso 2 serão 70, né? Vai cansar um pouco na hora da prova, não tem como dizer que não. Mas lembrando que você vai buscar ganhar um pouco de tempo nelas, na parte de direito administrativo, de direito constitucional, no próprio direito eleitoral, porque na língua portuguesa, né, vai te exigir ali leituras de textos, interpretações, né? Então aqui a ideia é que você consiga resolver essas questões com uma sobra de tempo e que isso vai te propiciar que você ganhe tempo naquelas que você pega uma questão de interpretação, onde tem uma coluna inteira para você ler, obviamente que tu vai ficar em cima da questão ali pelo menos uns 10 minutos, né, da língua portuguesa. Então tem que ter essa estratégia de prova também, você entender que algumas questões merecem uma agilidade maior, claro que sempre com qualidade, e outras aí você vai conseguir, com esse tempo que você ganhou nas outras, fazê-las com bastante qualidade também. Então, questão número um aí para abrir os trabalhos, bem tranquila, né? É o tipo de questão que não dá para ninguém errar na prova, senão você fica lá para trás. Legal? Questão, e depois para recuperar é difícil. Questão número 2, motivação. Quando a gente trata de comportamento organizacional, né, ele fala aqui ó, aspectos comportamentais da organização, onde a gente estudou lá cultura organizacional, clima organizacional, motivação nas suas diversas teorias ali, né? Teoria dos dois fatores, teoria de Maslow, né? E por aí vai, né? Teoria da equidade, legal? Então nós vimos várias teorias ali a serem aplicadas no âmbito motivacional dos colaboradores na organização, legal? Então veja que esse tópico está dentro de gestão de pessoas, quando ele trata da questão comportamento organizacional. A motivação é fator necessário, isso que maravilhoso, esses dois termos, Sebrasp, galera, vai despencar esses termos aqui na prova, né? Sebrasp não gosta não, tá? Ele ama, né, ficar brincando com o necessário e suficiente. Para um profissional, para que um profissional alcance um bom desempenho. De novo, interpretação, cara. É necessário você ter motivação? É, para você estudar. É necessário que você tenha motivação, lembrando que a motivação é intrínseca. O que pode acontecer é você receber uma influência para que você consiga se manter motivado, legal? Ela é necessária para você se manter forte nos estudos? É. Ela é necessária para que você alcance um bom desempenho, gestão de desempenho na organização? É. Mas ela é suficiente? Não, suficiente não. É querer dizer assim, cara, só você ser um cara motivado, você passa no TSE. Você tem que estudar todo o conteúdo programático com qualidade, resolver milhares de questões da banca, fazer aqui na casa de centenas de simulados, né? Ter uma disponibilidade de horário bastante grande, ter uma certa condição financeira, não tem como também, né? Então, o mínimo ali para você poder despender, né, para os gastos, né, que exige ali a preparação, legal? Então, a motivação ela é fator necessário, mas suficiente? Não, galera. Nem nesse exemplo que estamos dando aí da sua preparação, como também dentro do próprio órgão. Não basta você ter motivação para que você alcance um bom desempenho. Cara, você tem que ter conhecimento, você tem que ter habilidade, você tem que ter atitude, né, lá dentro da gestão por competências, né? Você tem que ter isso também. Só você ser um cara motivado não adianta. Pensa assim, pô, você é um cara, um jogador de futebol. Você é um cara motivado, tá, pô, quer vencer, mas não tem habilidade, não joga nada, né? Não é, você não nasceu para aquilo. Isso vai fazer você ser um vencedor nesse esporte? Não vai. Então a motivação, ela por si só, galera, ela não é elemento que suficientemente nos levará a um bom desempenho, ao sucesso aqui, à alta performance. Beleza? É necessário? É. Mas suficiente? Não.
Beleza? Várias questões Sebrasp brincando, né? Com o necessário e suficiente, e na nossa prova teremos aí também. Legal? Show demais. Vamos para dois. Negociações coletivas, né? Isso a gente vê até no âmbito do direito constitucional, quando estudamos direitos sociais, né, na parte dos sindicatos, ali, na verdade, até já no artigo 7º, né, quando a gente está tratando ali dos 34 incisos ali que compõem os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, que são extensíveis também para os trabalhadores domésticos, de acordo com o parágrafo único, e também lá do parágrafo 3º do artigo 39, para servidores públicos. Então, negociações coletivas é o grande gênero, né? A gente sabe disso. Dentro das negociações coletivas, a gente tem duas espécies: o acordo coletivo de trabalho, que é entre sindicato, empresa ou empresas, né? Sindicato com empresa ou sindicato com empresas, e a convenção coletiva de trabalho, que é sindicato com sindicato, sindicato patronal com o sindicato dos empregados. Legal? Então, essas duas espécies, o acordo coletivo e a convenção coletiva, as duas espécies formam o gênero negociações coletivas de trabalho. Então, as negociações coletivas envolvem uma ampla gama de questões ligadas à relação entre empregados e empregadores. Isso mesmo, né? A gente tem, por que que é uma ampla gama, né? Se você hoje aí, se você está na iniciativa privada, provavelmente você tem aí o teu dissídio, né, chamado mensalmente, e aí você tem esse dissídio mensalmente, e aí você sabe que quando você pega lá ou o teu ACT ou a tua convenção, cara, tem umas 100 páginas, normalmente, né? Ali nessa média, às vezes um pouco menos, a depender um pouco da abrangência da sua categoria. Legal? Então, realmente tem uma ampla gama, né, de questões ligadas à relação entre empregados e empregadores, com certeza. Englobando desde questões salariais, que é até o mais importante, que você fica esperando todo ano, né, aquele momento da publicação aí da Convenção Coletiva de Trabalho, normalmente, até questões sobre condições e jornada de trabalho, né? Como que vai ser as condições ali do teu trabalho, a jornada, né? Quantas horas você vai trabalhar, se é por escala, se é 30 horas, se é 36, se é 44, né? Se vai ter que trabalhar no domingo, se não vai ter que trabalhar no domingo, se tem hora extra, se não tem, como é que é feriado, porque às vezes você pode trabalhar, por exemplo, no ramo de shopping, né? Então, shopping, a gente sabe, não fecha nunca, né? Então, as negociações coletivas trarão, sim, esses aspectos, né? Questões salariais e até questões de jornada de trabalho. Questão também bastante tranquila, até estudada dentro do próprio direito constitucional e que, claro, pode cobrar dentro de gestão de pessoas aqui também, porque estamos falando de direitos trabalhistas aqui, quando a gente fala, um dos papéis da gestão de pessoas é ainda ser um departamento pessoal, ok? É ainda trabalhar com a burocracia gerada aí no âmbito da gestão de pessoas. Claro, que a gestão de pessoas é muito mais, é gerir pessoas de fato, e a gente sabe até que o pensamento mais atual que nós temos, né, é a gestão de talentos humanos, né, que vai além ainda do que só gerir pessoas. Legal? Mas ainda, claro que essas atividades burocráticas, elas continuam ainda de responsabilidade da gestão de pessoas. Beleza? Show, galera. Questão 3 é também tranquilaça. Questão 4. Questão número 4. Entre os benefícios do recrutamento interno, nós temos recrutamento, né? Lembra lá? O recrutamento, a seleção, a integração. O recrutamento, a gente tem ele interno, que é só para a galera que já está na organização. O recrutamento externo, que é para quando eu trago uma galera de fora, normalmente quando eu não tenho essa mão de obra que eu quero para esse cargo dentro da minha organização. Ou nós temos ainda o chamado recrutamento misto, que eu deixo aberto, né? Então pode trabalhar tanta galera, pode atuar, né, nesse recrutamento, tanto a galera interna quanto a externa. Tudo bem, sem dificuldades aqui também. E ele está querendo cobrar os benefícios de um recrutamento interno para a organização. Já conhecemos os conceitos desses recrutamentos. Inclui-se a celeridade, com certeza, né, galera? Porque o externo, cara, eu vou ter que fazer o chamamento, esperar que essa galera, né, receba um e-mail, um WhatsApp, veja uma publicação, ou contrate uma empresa, né, que faça esse recrutamento. Então, isso demora mais. O interno eu consigo fazer muito mais rápido. Economia no preenchimento da vaga, sim, né? Por que que economia? Se é externo, galera, esse chamamento, ele vai me custar, né? Se não que o interno não custe também, mas o custo do interno ele é muito menor, né? Para que eu consiga ter ali contato direto com todas as pessoas ali que são possíveis para preencherem essa vaga. Então, de fato, também, né? Então, celeridade e economia no preenchimento das vagas.
Motivação para os colaboradores. Sim, por que a motivação para quem já está? Galera, se eu estou trazendo gente de fora, não estou dando oportunidade para quem está dentro, né? Isso pode, de fato, causar uma certa disfunção dentro da organização, né? Claro que quando eu tenho uma justificativa, né, do porquê do recrutamento, por exemplo, agora nós estamos no recrutamento externo, que é o concurso. Sim, porque tem muitos cargos vagos, então precisa de gente para trabalhar, então eu vou trazer pessoas de fora. Então isso não, né, não é algo que vai desmotivar. Só que internamente, tanto que acontece, né? Acontece também, né, galera, ali quando a gente fala do concurso interno, antes do concurso efetivo, a gente tem um concurso interno, onde a galera ela vai se movimentar ali de acordo com os seus desejos, né, dentro da administração pública, né? Mas, regra geral, quando eu estou falando de recrutamento interno, eu motivo aqueles colaboradores que já estão dentro da organização. Não há dúvida, não tem como contrariar isso. E aproveitamento de investimentos em treinamento. Sim, porque se a galera interna é que vai participar desse recrutamento e eu venho treinando essa galera, então essa galera ela acaba tendo as condições, as características, galera, que deixem eles aptos a brigarem por essa vaga aqui dentro desse recrutamento interno. Então todas essas características são benefícios do chamado recrutamento interno aqui, com certeza. Beleza? Então, sim, são benefícios, sim, de um recrutamento interno, entre outros, né? Celeridade, economia no preenchimento da vaga, motivação para os colaboradores, aproveitamento de investimentos em treinamento. Então, a questão aí cobrada agora em 2024, perfeitaça. Concurso do CNPq aí, né? Concurso do CNPq, aí uma prova que foi muito próxima da nossa prova do Sebrasp, né? A gente teve aqui a oportunidade de resolver essa prova integralmente e ali a gente conseguiu ali umas, cara, 90 questões, 120, né? Então foi uma prova realmente aí que era obrigatório a gente ter passado por ela, justamente aí pela proximidade com o edital nosso do TSE, né? Legal, então veio uma aqui, ó, aqui também, ó, CNPq, né? Acho que até vieram outras aí. Talvez até apareçam outras. Foi uma prova realmente. A prova do CNJ também foi uma boa prova, né? Legal. Ó, CNPq de novo, na 5. Vamos ver. Vamos ver essas 5. A contratação de pessoas sem as devidas qualificações requeridas para o cargo pode, outra importância dentro do Sebrae, né, quando ele fala pode, quando ele fala deve, né? Isso é importante na interpretação. Né? Aqui até que a interpretação está tranquila, mas tem algumas questões que a gente mata justamente pela utilização aqui, quando ele dá uma obrigatoriedade daquilo acontecer ou quando ele diz que há uma possibilidade daquilo acontecer. Cara, se há uma possibilidade, você achar uma forma daquilo acontecer, a questão vai estar correta. A contratação de pessoas sem as devidas qualificações requeridas para o cargo pode aumentar a rotatividade, chamada também de turnover na prova, né? E prejudicar o bem-estar das relações interpessoais na organização. Sim, né? Então você está numa organização, você não faz um bom recrutamento, você não aplica as técnicas, as práticas, as táticas, né? Aqui de seleção, porque o recrutamento eu vou selecionar. E selecionar, pensa a seleção brasileira. Eu vou pegar de todos os jogadores brasileiros que existem e eu vou selecionar os melhores para eu montar o meu time. Tudo bem? E aí, né, que não é o que está acontecendo atualmente, né? Pega só os pangarezão e aí dá cagada, como tá dando, né? Mesma coisa num time. E aí o que que acontece? A gente pode usar esse exemplo da seleção brasileira. Cara, esse dia, né, quem até gosta aqui, mas a título de números, né, vai ficar sabendo dessa informação. Cara, foi assim, 90 jogadores utilizados, acho que agora, no ano de 2024. No ano de 2024, né? Teve uma troca ali, duas ou três trocas de treinadores, né? Duas trocas com três treinadores. E aí a seleção brasileira teve aí, né, ao longo desse período, quase 90 pessoas aí, com 90 jogadores, né, que foram convocados. Galera, estão percebendo, né? Não consigo ter ritmo de jogo. A gente não consegue dizer, como a gente falava anteriormente, né? Como era a seleção lá, eu lembro da seleção 94, né? Romário, Bebeto, começando ali com o Tafarel, né? Pô, cara, tu vai lembrando, cara, né? Você lembra exatamente ali quem são os laterais, Cafu, Roberto Carlos, na verdade era o Leonardo primeiro, né? Cara, você começa assim, você lembra, né? Aquele time. Por quê? Porque teve esse entrosamento, porque teve a devida qualificação, as peças foram colocadas ali nos seus devidos lugares, Dunga, né? Ali na meiuca, legal? Então,
a gente começa a lembrar ali por quê. Justa, galera, isso aqui, essas analogias, né, ao longo das aulas a gente usa muito, porque ela é aplicada no âmbito do esporte, ela é aplicada no âmbito da nossa vida, ela é aplicada no nosso dia a dia, né? Elas nos ajudam realmente aqui que a gente consiga ter uma visão aqui do conteúdo, da matéria, né? Então, galera, de fato, quando eu não faço um bom recrutamento, uma boa seleção, eu trago pessoas que não têm as qualificações para o cargo. Não que as pessoas não são qualificadas, só que as pessoas não são para aquele cargo, cara. Né? Mesma coisa do jogador da seleção. Não que aqueles jogadores não são bons, mas às vezes não são para a seleção, cara, para o nível da seleção. Ou as peças às vezes não se encaixam. Né? Então não é falar da pessoa, mas é justamente fazer ali, né? Como a gente sabe, né? Criar um desenho, né? Uma descrição e uma análise. Estão lembrados? Eu desenho o cargo dentro da organização, eu faço uma descrição das funções, depois eu analiso que é justamente o match. Legal? Então, quando se falha nisso, galera, aqui dentro do recrutamento, né? Que ocorre, a seleção, na verdade, né? Quando eu seleciono do recrutamento, onde eu já tenho o desenho do cargo, onde eu tenho aqui uma descrição do cargo, na hora da análise. Então, se essa análise não é bem feita, galera, eu trago pessoas aqui que não têm as qualificações requeridas para o cargo. E isso vai me gerar um turnover. Às vezes pela própria pessoa, que ela vai sentir que ela não consegue se desenvolver naquele cargo, ou pela própria organização, que vai identificar que realmente aquilo ali a gente está perdendo em performance por não estar com as melhores pessoas ali dentro naqueles cargos, né? A análise não foi feita de maneira adequada. E isso prejudica o bem-estar, pode, aliás, né, prejudicar o bem-estar das relações interpessoais? Claro. Pensa na seleção brasileira, pô, toda hora um time diferente, jogadores diferentes, né? E aquele cara já não tá mais aqui, pô, você não consegue criar uma família, né? Um laço, um vínculo, uma frequência, né? Dentro das empresas funciona da mesma maneira. Então esse turnover ele atrapalha, né? Chamada aqui de rotatividade. E essa rotatividade, sim, ela pode acontecer justamente por não ter feito uma boa análise aqui no momento da seleção desse eventual recrutamento que vem acontecer. Então a 5 tá perfeita. Maravilha. Questão número 6. Questão número 6. Ó, vamos agora ir para metade aqui da nossa discussão aqui, pontual em relação à gestão de pessoas. Gestão de desempenho. Desempenho tem a ver com resultado, tem a ver com métrica, né? Tem a ver com performance. Tudo bem? Tem a ver com indicadores. Legal? Então tem que ver aí, né, se aquilo que você está, o desempenho, né, aquilo que foi combinado, se você está entregando, inclusive, de maneira superior, você está superando, melhorando a cada momento, né? Então vamos lá, é isso que ele vai tratar. A avaliação de desempenho requer que haja a mobilização das competências necessárias dentro de determinado contexto, para que as entregas desejadas sejam alcançadas. Porque lembra que a gente falou que desempenho é o resultado. Legal? As entregas desejadas. Só que, seleção de novo. Né? O que você espera da seleção brasileira? Que vá para a Copa do Mundo. É que agora tá tão difícil não ir para uma Copa do Mundo, né? Que dificilmente o Brasil ficará fora. Mas quem está acompanhando aí o Brasil está vendo que o desempenho, por quê? Porque os resultados do Brasil não está bom. Então, o desempenho tem a ver com os resultados, tem a ver com a performance. Só que efetivamente, para você ter um desempenho, para você atingir o resultado, você precisa ter uma mobilização de competências, né? Necessárias, ó. Porque no caso do Brasil, cara, temos que fazer gol, não podemos tomar gol, né? Temos que jogar ali. Espera-se que a seleção brasileira, né, por todo o histórico, né, ela demonstre um futebol bonito de se ver, consistente, né? Se a gente está ali formando uma equipe para jogar uma Copa do Mundo, que essa equipe então ela tem entrosamento, então mobilização das competências necessárias. Enquanto quando eu tenho um time e eu vou buscar avaliar o desempenho desse time, que é o resultado, eu preciso mobilizar as competências necessárias, né? Para que eu preciso desse time dentro da organização? Quando a gente fala lá em gestão de projetos, por exemplo, vou montar a minha equipe ali que vai atuar propriamente dentro do projeto, inclusive quando a gente fala de uma departamentação matricial, onde eu pego uma funcional e eu tenho as projetizadas ali, né? Então eu vou montar, já que é durante um período, cara, esse projeto é para quê? Ah, esse projeto, por exemplo, lá que nem na Petrobras, né? É um projeto, se é um projeto para extração de petróleo, cara, eu preciso de engenheiros que atuem ali. Então não adianta dentro da minha equipe de projeto eu não ter engenheiro. Então eu preciso mobilizar as competências necessárias
Porque se eu não tiver um engenheiro comigo dentro do projeto, já que a ideia da indústria é realmente no âmbito da engenharia, se eu não tiver, vocês concordam que o desempenho da equipe ela vai ficar aquém? Eu vou ter dificuldades ao longo da caminhada aqui na gestão de projetos? Eu preciso, dentro da equipe, mobilizar essa competência necessária. Porque ele vai ser um fator crítico de sucesso, né? A equipe de engenheiros aqui, fator crítico de sucesso para o resultado, para as entregas desejadas, que elas sejam efetivamente alcançadas. Então, a avaliação de desempenho requer que haja a mobilização das competências necessárias dentro de determinado contexto para que as entregas desejadas sejam alcançadas. Eu diria até que não é propriamente na avaliação de desempenho. Eu diria aqui que seria para. É que não está errado, não dá para dizer que está errado. Eu diria aqui que é para se atingir o desempenho esperado. Precisamos realmente mobilizar as competências necessárias dentro de determinado contexto. Acabei de contar um contexto para vocês, para que os resultados sejam alcançados. E aí sim eu consigo atingir o desempenho esperado. Claro que eu vou verificar isso no momento da avaliação, no momento do indicador. Tudo bem? No momento que eu fizer esse levantamento, essa comparabilidade daquilo que foi planejado em relação aquilo que efetivamente foi executado. E aí eu consigo identificar qual é o desempenho. Legal? Então, corretaça aqui sobre desempenho, né? Gestão por desempenho aí dentro das organizações. E quando a gente fala gestão de competências, né, galera? Lembrando, tá tudo ligado, cara. Tá tudo interligado, né? Dentro de gestão de competências, lá para você atingir determinada competência, você tem que ter, lembra? Puxar conhecimento, habilidade, atitude, igual vocês, né? Vocês precisaram adquirir todo o conhecimento do conteúdo programático aqui com qualidade, estudando, legal? Gerando a habilidade que é o quê? Resolvendo milhares de questões do Sebrasp, né, de todas as matérias, e fazendo centenas de simulados, legal? Claro que para tudo isso depende da atitude. Se você não teve uma proatividade de estudar com qualidade e de parar e resolver com qualidade também as questões, né? Essa atitude é importante, né? A forma, a mentalidade de você aplicar e aí adquirir conhecimento e gerar a habilidade através da prática, focado, claro, na nossa banca, né? Nas questões, né? Nas revisões, nos simulados e, em especial, as questões mais recentes aí por ela. Beleza? Então, corretaça a questão número 6. Número 7. Esse é um dos assuntos mais cobrados pela Branca, né? A gente falou aí ao longo da caminhada, né? Quando a gente fala treinamento, desenvolvimento e educação, inclusive lá, educação corporativa, né? Então, esse realmente é um dos assuntos que a banca mais explorou, não só em 2024, mas tô falando em certo e errado, não tô nem pegando o Sebrae como um todo, tá? Em 2024, disparadamente foi o assunto mais cobrado em gestão de pessoas. Nos últimos 5 anos, disparadamente foi o mais cobrado. Nos últimos 10 anos, disparadamente foi o assunto mais cobrado dentro de gestão de pessoas. Tá? Beleza? Show demais. Vamos dar uma olhadinha então. No processo de levantamento de necessidades de treinamento, galera, estão lembrados em relação ao gap? Estão lembrados? A necessidade eu vou verificar, galera, de acordo, aquela imagenzinha nossa, né? Deixa eu colocar aqui hoje, eu não tô colocando imagens aqui hoje, o que que tá acontecendo? Peraí, que isso? Né? Sempre bom a gente trabalhar com imagens aqui em gestão de pessoas, não é diferente, não. Não. Deixa eu pegar aqui a imagem que eu ia falar para os senhores, é melhor mostrar, né? A imagem fica melhor mostrada. Tan, tan, tan. Hum. Aqui, ó. Essa imagem clássica nossa, né? E deixa eu ver se vai dar para mostrar ela, porque ela. Não, vai dar sim, a gente vai conseguir. Só que essa aqui tá muito ruim, galera. Deixa eu pegar uma melhor aqui. Acho que essa é que eu queria com a imagem toda, cara. Deixa eu ver se eu acho uma outra melhor aqui. Ah, ótimo aqui, ó. Essa imagem aqui é campeã de audiência, né? Deixa eu colocar a questão número 7 aqui. A imagem aqui, ela é campeã de audiência, não é verdade? Todos vocês já conhecem esse trem aqui, cara. Você tá doido. Isso aqui não cai, isso aqui despenca, né?
Então, olha só, galera. Esse é o levantamento. E como que a gente faz um mapeamento aqui das necessidades de treinamento, né? A gente verifica aqui competências necessárias. O que que a organização precisa? Então tá aqui, em vermelho. Mas o que que a organização tem? É o que está em azul. As competências que a organização hoje ela possui. Essa diferença é chamada de gap. Aí tem o tempo aqui, né? Fizemos um levantamento aqui, gap 0, depois gap 1. Beleza? É só ilustrativo aqui. Mas você tem que estar o tempo todo fazendo essa análise. Né? Por quê, galera? Porque isso aqui é justamente que a organização ela consegue ter. A gente sabe que quem comanda de fato o sucesso das organizações são as pessoas. Legal? Então, para isso, a gente precisa o tempo todo analisar se as pessoas estão tendo as competências necessárias. A gente não pode parar de estudar nunca. Né? Mesmo vocês entrando dentro da justiça eleitoral, o tempo todo ali se atualizando e estudando. Beleza? Show? E aí, galera? Então nós temos as competências necessárias, que é o que a organização precisa, e as competências atuais. Por exemplo, né, eu sempre dou meu exemplo aqui para vocês. Power BI. Então é algo de uma evolução de apresentações através de painéis que as grandes corporações não ficam usando mais PowerPoint, cara. Ficam usando Power BI, painéis, para apresentar. Dinâmicos, né? Muito melhor realmente. E aí, claro, nem todo mundo domina o Power BI. Então, são competências necessárias? São, mas atuais ainda não temos. Ah, então tem um gap. Ah, então, peraí. Vamos treinar a galera com Power BI. Vamos treinar. Já que é uma competência que nós precisamos ter na organização, e nós atualmente não temos, esse gap nos dá a visão, então, para que os treinamentos aconteçam dentro da organização. Legal? Tranquilo o conceito, né? Então a questão vai tratar desse aspecto. No processo de levantamento de necessidades de treinamento, que isso aqui, esse gap, ó, esse gap é uma necessidade. Legal? Uma abordagem baseada exclusivamente em avaliações de desempenho passadas é suficiente para a identificação das lacunas de habilidades e competências atuais, né? Aqui, ó, competências atuais dos colaboradores. Não! Ué, Marcelo, mas peraí, cara, tudo bem que tá suficiente. Mas por que que não pode no desempenho passado? Eu não olho para trás para verificar? Não, não olhamos para trás. Por exemplo, tecnologia da informação e da comunicação, internet das coisas, nuvem, inteligência artificial, beleza? Todo mundo está sabendo. Chat GPT, Copilot, tudo bem? Isso é algo que as organizações estão olhando, opa, peraí, nós precisamos gerar, não é? Ah, mas eu tenho que contratar o cara de TIC, eu tenho que contratar o cara de ciência de dados, verdade? Só que se você não souber atuar nessas ferramentas, você fica para trás. Então, mesmo que você não vai operar, você tem que saber. Cara, vou abrir, vou mexer, vou fazer, tô numa apresentação. O cara não vai estar do teu lado. É igual o Power BI, por exemplo. Mesma coisa. Às vezes o cara que monta propriamente o painel, você precisa saber montar o painel. Muitos dos casos. É bom que você saiba, mas não precisa saber, necessariamente. Mas, cara, você tem que saber como funciona. Pô, você mexer aqui vai dar essa cagada. Ah, eu quero mudar o painel. Vai aqui, clica aqui, você tem que saber mexer com ele. Legal? Então, galera, eu não vou olhar só para trás, como ele falou, ó. Avaliações de desempenho passadas. A gente já viu outras questões do Sebrasp também. Eu vou analisar aquilo que eu tenho de visão em relação ao meu mercado. O que está acontecendo de novo? Por exemplo, gestão ágil. Isso já não é novidade mais para as organizações, galera. Vimos várias questões do Sebrasp também cobrando isso e trabalhando isso em aula. Né? Quando a gente está falando de gestão ágil, cara, isso hoje as organizações, para ter alta performance, elas precisam atuar com gestão ágil. Você tem que saber, cara, utilizar as ferramentas de gestão ágil. Né? Você tem que saber, você tem que atuar em relação a isso. Marcelo, eu nem sou formado em administração, cara. Não se você é um médico, você tem que saber. Se é já falamos isso em aula, né? Se é um advogado, você tem que saber. Tudo bem que senão você perde performance, cara. Você tem que atuar com gestão ágil. Legal? Toda atuação, toda organização, toda profissão, qualquer projeto, você tem que aplicar regras da administração geral e pública, se você quiser obter performance, sucesso, rendimento, que o teu desempenho seja um desempenho além, beleza? Então, falar que é suficiente já está errado, porque a gente poderia avaliar outras situações aqui.
Mas falar que a ideia é que eu olhe só para trás, para que eu projete os meus treinamentos, né, o levantamento, necessidade de treinamento, eu olho só para trás para ver o gap? Não, eu já olho também para frente, ok? Eu tenho visão. Cara, gestão ágil, a galera tem que saber. Lean, tem que saber. Power BI, tem que saber. ChatGPT, tem que saber. Copilot, tem que saber. Não tem jeito, galera. Hoje, organizações de alta performance, talvez não da administração em si, lá no TRE, né, por ser, você estar dentro do Poder Judiciário, né, da União, ali ainda demora um pouquinho mais. Mas se você pensa, por exemplo, que nem lá numa Petrobras, né, pô, isso aqui é nosso dia a dia, cara, a gente respira isso o tempo todo. Se você pensa em grandes corporações aqui do Brasil, talvez você trabalhe hoje, né, esteja já dentro de uma delas, tudo que eu falei para você aqui, você sabe que é o dia a dia, né? Falar inglês, falar espanhol, cara, não tem como fugir hoje. Não tem jeito, né? Então, tudo isso são, às vezes, visões que não que eu preciso necessariamente só olhar para o passado, eu também olho para o futuro, para o levantamento de necessidades de treinamento. Soft skills, né? Então, eu olho, cara, hoje as organizações, hoje, né? Eu falo hoje, claro que não, né? Mas, principalmente no nosso contexto brasileiro, hard skills, galera, ele é importante. Mas se eu tiver numa dúvida aqui, já falamos sobre isso em aula, né, entre duas pessoas aqui numa contratação, e os soft skills deles são iguais, cara, eu contrato através do melhor, hard skills, né, são iguais, eu contrato através do melhor soft skills analisado aí desses colaboradores. Tudo bem, galera? Então, né, isso também é uma competência que é buscada e é algo que foi visto. Oh, peraí, cara, precisamos. O mercado, o mundo está falando sobre soft skills, precisamos atualizar em relação a isso. Então, isso se torna um gap também, mesmo sem ficar olhando para o passado, e sim olhando para o futuro. Então, passadas e suficiente aqui, numa pegada só, as duas estão equivocadas. Top, galera, top das galáxias. Maravilha, meus queridos. Maravilha, galera. Show demais. Vamos para a questãozinha número 8. QVT, qualidade de vida no trabalho, né? Passamos por esse estudo aí também. O departamento de gestão de pessoas, né? Agora está falando propriamente ali no âmbito tático, né? Na departamentalização funcional. Estamos falando propriamente da função de staff de gestão de pessoas, né? E não de gerência de linha. Legal? Todo mundo lembrou? Isso aí? O departamento de gestão de pessoas de uma organização pode implementar políticas que proporcionem melhores condições laborais para os funcionários, a fim de aumentar a qualidade de vida do trabalho. Cara, de novo, olha o pode aqui, cara. Cadê o pode? Tinha um pode. Ah, pode. Não é nem assim deve implementar, porque deve, tá? Deve mesmo. É gestão de pessoas que tem que cuidar disso aqui, tá? Mas ela pode implementar políticas que proporcionem melhores condições laborais para os funcionários, sim, por exemplo, o uso de ergonomia, tá? Então, ali, uma postura correta de trabalho, uma boa luminosidade, né? Propriamente uma atividade laboral, uma atividade ali, uma ginástica, né? Uma pausa de 15 minutos para que a pessoa vá lá, faça um alongamento. Tem organizações, inclusive, que colocam espaços ali, meia hora, né? Dentro da atividade de trabalho. Ó, vá lá e vai fazer lá um alongamento. Lá vai ter o professor, vai ter um espaço adequado, um tapume lá, um tatame, né? Não um tapume. Um tapume é para construção, né? Um tatame lá para você poder fazer essas atividades aí, né? Então, sim, galera, o Departamento de Gestão de Pessoas e uma organização pode implementar políticas que proporcionem melhores condições laborais para os funcionários, a fim de aumentar a qualidade de vida aqui no trabalho. Perfeita questão sobre QVT. QVT também não vai errar, né? Tudo que vem de QVT é muito tranquilo, né? Se ele vai aumentar a satisfação do colaborador, galera, não tem como nós desvincularmos em relação aí à qualidade de vida no trabalho, beleza? Show demais. Vamos para 9. A padronização salarial, ó, veja que está misturando aqui um trem, que lá também dentro de gestão de pessoas, né? Ele trata ali sobre as diversas teorias, né, aplicadas à administração, mas não só as teorias. A evolução também no âmbito da administração pública, isso está lá dentro.
tá? Tá dentro, quando fala de teorias administrativas, tem uma influência também em relação à evolução que a administração sofreu. Até 1930, patrimonialista. Vem Getúlio Vargas em 30, né? A gente tem uma transformação ali para burocrática, legal? Tem-se uma tentativa no período do regime militar, na década de 60, de implementar a administração gerencial, mas ela não é efetivamente implementada. Vem a Constituição Federal de 88 e a década de 90, e aí sim, ali a gente começa efetivamente, aí sim, gerar essa mudança, né? Ali, após a Constituição Federal de 88, para a administração gerencial, saindo da burocrática. Lembrando que nós, apesar de estarmos na administração gerencial, nós temos ainda, né, vestígios de patrimonialismo, e está tudo bem, isso é entendido. Temos ainda também vestígios de burocracia, o próprio concurso é uma burocracia, e está tudo bem. E é inclusive por esse modelo, né, galera, que hoje a gente teve que estudar, né, quando saiu o edital aí, a administração geral e pública. Por isso que veio, né, choveu a administração geral e pública, 70 questões, peso 2, justamente pela importância que a administração gerencial possui hoje dentro da administração pública. Beleza? Então, mas eu já percebi que ele colocou antes da reforma de 30 ali. Então já meio que deu o pano de fundo aqui. A respeito das reformas da administração pública no Brasil, julgue a. Opa, peraí que eu me perdi. Ah, tá. É o que eu li ali. Normalmente eu não leio, né? Esse enunciadinho aqui. Mas beleza. É aqui a pergunta. A padronização salarial dos servidores públicos já era tradicional no Brasil desde antes da reforma de 30, tendo sido implementada ainda no Brasil imperial. Errado, galera, porque lembra-se que a patrimonialista ela tinha a figura do clientelismo. Estão lembrados disso? Tanto que a gente tratou lá o clientelismo e o corporativismo, né? Fizemos a contraponta em relação aos dois, né? O que que seria um clientelismo e o que que seria um corporativismo. Então nós tínhamos isso, né, o clientelismo antes de 30, lá no patrimonialismo. Quando veio Getúlio Vargas em 30, galera, e gera a burocrática, aí ele tentou dar uma engessada nisso. Aí sim, ali começa a ter ali um pouco das rédeas. Então a gente começa a ter uma ideia de padronização salarial. Até porque, lembre-se, né? Getúlio Vargas foi o pai dos direitos sociais, colocado na sua Constituição Federal de 34, criando depois ali também, né, entre a década de 30 e 40, a CLT, criando a Justiça do Trabalho. Então, por isso que ele é conhecido, inclusive, como o pai dos trabalhadores, né? O pai dos direitos dos trabalhadores. Legal? Então, sim, né, galera? Isso não veio antes, no período imperial, no período até monarca, né? Não veio isso antes, ok? Isso veio, essa padronização salarial dos servidores, hoje, né, muito mais robustamente aplicada, desde a Constituição Federal de 88, mas ela começa, assim, lá em 30, mas depois de 30, na administração burocrática, e não antes de 30, na administração patrimonialista, ok? Por isso que está, de fato, errado. Lembraram, né, galera? Até 30 tínhamos o patrimonialismo. Legal? Clientelismo, onde se confundia, né, o patrimônio, por isso que é patrimonialismo, né? Se confundia o patrimônio privado com o patrimônio público. Depois veio Getúlio em 1930, acabou com esse trem aí. Aí criou a burocrática, né? Se preocupou com os meios, deu uma engessada, né? Naquele período era necessário. Legal? E isso, né, depois a administração gerencial é implementada aqui depois da Constituição Federal de 38, na década de 90. Tudo bem? Em especial ali em 95, até depois temos a emenda constitucional 19, 20, onde trouxe o princípio da eficiência, lembra? Eficácia, eficiência, efetividade. Eficiência é fazer da melhor maneira. E aí veio também a efetividade, que é fazer da melhor maneira, causando impacto na sociedade, já que a gente está falando aqui desses conceitos aplicados à administração pública. Legal? E é o que estamos até hoje buscando essa melhora, né, da administração gerencial dentro da administração pública. Tudo bem? Mas lembrando também que nós tivemos ali na década de 60, regime militar, a busca também por essa implementação. Ali já tinha uma visão da administração gerencial ali naquele período, mas não efetivamente ela foi implementada. A burocracia realmente ela foi trocada, né? Os meios pelos resultados, somente ali depois da Constituição Federal, na década de 90 em especial. Beleza? Lembrado? Todo esse contexto aí bastante relevante. Então, questão número 9 ela tá errada mesmo. Vamos para 10. Deixa até a 11 do lado aqui já. Legal, galera. Estamos caminhando bem aqui. Aqui até realmente, né? Deixa eu ver se não teria como colocar alguma imagem. Ah, aqui não, né?
A primeira aqui de postura profissional, relações interpessoais. Motivação é fator necessário e suficiente para alcançar alcance. Não está falando só motivação, não está falando nenhuma teoria em especial sobre motivação, né? Mas aqui é o âmbito de comportamento organizacional, né? Onde a gente vê cultura e clima, né? E motivação aqui dentro, tá? Cultura, clima e motivação são os três assuntos realmente estudados aqui dentro. Aqui, negociações coletivas de trabalho é um conceito até jurídico, né? Aplicado aqui. Aqui, recrutamento interno, a gente sabe que tem o interno, externo e o misto. Também nenhuma, a própria fala já nos dá uma visão sobre esse conceito, né? A contratação de pessoas, qualificações, rotatividade, que a gente pode chamar aqui também de turnover, né? De turnover, relações interpessoais na organização, avaliação de desempenho requer que haja mobilização das competências necessárias. Aqui, bom, aqui a gente viu, né? Competências necessárias eu acabei colocando aqui, né? Legal. Já está aqui na 7 aqui, ó. Né? Essa imagem que a gente tem que ter para entendermos aqui as competências necessárias, competências atuais, e esse distanciamento aqui, estamos falando de um gapzinho, né? De o gapzinho aqui. Então, realmente, essas primeiras questões não exigiam uma imagem ilustrativa, pelo menos diretamente com a questão. Aqui foi legal colocar, porque ele falou levantamento de necessidades, essa visão aqui foi importante. Aqui, qualidade de vida no trabalho, né? Também não requer necessariamente aqui uma imagem para entendermos o QVT. Aqui sobre administração, né? Também, né? Falando para vocês aí, né? Até 1930 patrimonialista, de 30 até 88 burocrática e depois ali na década de 90 e até o tempo atual administração gerencial. Também, né? Tratamos bastante isso, não é nenhum segredo também a questão diretamente, né? Sabendo dessa linha temporal aí, lembrando, nunca esqueça, a gente viu várias questões do Sebrae cobrando, né? Sobre o regime militar na década de 60, beleza? Vamos lá então, vamos para as duas últimas aqui. Questão número 10. Gestão por competências. Bom, aqui acho que sim, né? Gestão por competências. Aqui o chá se faz bastante necessário, pelo menos para a gente ter uma visão fotográfica, uma visão fotográfica do tripé que gera a competência. Legal? Do tripé que gera a competência. Vou colocar aqui. Hum. Vou achar uma bacana aqui. Deixa eu ver essa aqui. Aqui, eu acho que essa tá legal. Acho que essa aqui tá bem bacana, bem bacana. E a última foi para onde a última? Opa. Hum. Aí, galera, o tripé da competência, né? Conhecimento, habilidade, atitude. Conhecimento, né, galera? É você saber o conteúdo para o concurso. Habilidade é você saber aplicar o conteúdo do concurso. E como que a gente sabe aplicando? O que a gente está fazendo aqui agora, resolvendo questões, né? Como fizemos, né, na caminhada, aí, diversos projetos, tudo mais. Cara, milhares e milhares e milhares de questões foram resolvidas, justamente pegando conhecimento e aplicando nelas, gerando o quê? Habilidade. Mas para isso tem que ter atitude. Atitude é eu quero obter esse conhecimento. Eu quero ter essa habilidade. Eu vou treinar para isso. Eu vou separar uma carga horária de tempo para que eu consiga ter de fato essa habilidade através do conhecimento que eu estou também adquirindo. E por isso aqui, quando você reúne esses três, você gera uma competência para entrar no TSE. E é assim que funciona dentro das organizações. Você tem que ter conhecimento sobre as funções que você está atribuindo, se foi atribuído a você. Você tem que ter uma habilidade para executá-las elas no dia a dia, porque não basta só ter o conhecimento, né? Você tem que pegar esse conhecimento aqui e ter a habilidade de executar. Mas para isso tudo, né? O conhecimento, para que ele gere uma execução aqui adequada, você tem que ter o quê? Uma atitude. Ok?
Tem que ter uma proatividade. É querer fazer. Legal, galera? Esse é o tripé da competência, então. E é isso que é a questãozinha aqui, número 10. Então, ela vai nos trazer. Na gestão por competências, na gestão por competências, e galera, pera aí um pouquinho. Aí, peraí. Vamos lá, galera. Deu aqui uma mensagem. Espero que não tenha atrapalhado aí a gravação. Acredito que não, né? Estávamos aqui na questãozinha número 10, né? Tratando aí sobre essa questão, tratando sobre gestão da competência, né? Assunto é importante dentro de gestão de pessoas. Já relembramos ali o tripé da competência, né? E como que a gente aplica ali conhecimento, habilidade e atitude, e a soma dos três é que nos gera uma competência de atuação. Legal? Vamos ver o que que a questãozinha vai nos cobrar aqui. Na gestão por competências, a avaliação de desempenho visa demonstrar aos indivíduos a conformidade com os objetivos da organização, independentemente dos comportamentos adotados para alcançá-las. Galera, de novo, cara, vocês estão vendo o Sebrasp? Ó, prova do Tribunal de Contas do Estado do Acre, cara. Prova grande, legal? E a gente tem passado por várias questões aqui, né? Quem tem aí caminhado, a gente tem passado por várias questões dessa prova aqui. Foi uma prova recente do Sebrasp também, que cobrou bastante a administração geral e pública, né? Mas a gente com uma questão tranquila também, galera. De novo, né? Independentemente, né? A administração geral e pública, galera, ela é muito dependente, né? Ela vai atuar sempre com relações aqui com outras partes da organização. Então, eu falar que, independentemente do comportamento adotado para alcançá-la, que eu consiga, na gestão por competências, ter um desempenho, né, do divino em conformidade com os objetivos organizacionais. Aqui, inclusive, ele está falando de equilíbrio organizacional, né? Quando ele fala que eu estou aqui buscando, né, os objetivos da organização junto com os objetivos dos indivíduos, lembra que a gente está falando de equilíbrio organizacional, tudo bem? Dentro da gestão de pessoas, legal? Isso é importante também. Então ele está misturando aqui gestão por competência, os objetivos organizacionais e os individuais, né? A conformidade entre eles, o comportamento, né? Porque quando a gente está falando aqui de comportamento organizacional, é o comportamento da organização e o comportamento do colaborador também. Legal? Quando a gente estuda lá cultura, clima e motivação, eu também busco verificar o comportamento deles, dos colaboradores. Legal? Então, quando ele fala independentemente dos comportamentos adotados para alcançá-los, não, né, galera? Se a gente está dizendo aqui que vai gerar essa competência, os objetivos das organizações individuais, mas isso está gerando um desgaste, né? Um clima organizacional está sendo aqui disfuncional, então não é tão interessante que essas pessoas tenham desempenho, né? Delas, mas que isso cause problemas nas relações interpessoais, por exemplo. Então, falar que independentemente dos comportamentos, sabe aquilo? Uma pessoa, então, ela atinge bons índices do seu desempenho. Legal? Mas para isso, ela gera conflitos. O clima organizacional não é bom. As relações interpessoais não são boas, como vimos até naquele início da primeira questão que nós vimos lá. Legal? Então, tudo isso, galera, obviamente que eu preciso verificar também no âmbito da gestão por competências aqui, em relação à avaliação do desempenho, quando eu tenho um equilíbrio organizacional, né? Quando eu busco aqui que os objetivos dos indivíduos eles se coadunem com os objetivos da organização, a gente sabe que isso é equilíbrio organizacional, isso não pode ser independentemente dos comportamentos adotados para alcançá-los. Não só do colaborador, claro, né? Também da organização. Então, se a organização é aquela organização que ela usa, por exemplo, do assédio moral, né? Isso acontece. Às vezes é um assédio moral para que consiga se atingir o desempenho. O cara atingiu o desempenho, mas o cara tá com depressão, o cara tá com crise do pânico, o cara não consegue dormir. Então não é independentemente dos comportamentos adotados para alcançá-los. Erradaça a questão número 10 aí sobre a gestão por competências. Beleza? E a 11, uma questãozinha de 8.112, né, galera? Conforme nós falamos no início, né? As cobranças da 8.112 no âmbito de gestão de pessoas não é a parte inicial de formas de provimento, é a parte do meio da norma, vantagens, licenças e afastamentos,
e também a parte final ali dentro de regime disciplinar. Tudo bem? Então vamos ver o que que ele vai cobrar nessa questãozinha aqui, também em 2024. Ó, CNPq, ó. CNPq também, 2024 agora, né? Legal. Foram provas boas, né, galera? Essa do CNPq, essa do Tribunal de Contas do Estado do Acre, ó, só concurso bom, cara, né? E essa outra aqui, cadê? CNPq Acre e aquela que a gente falou, ó, outro Tribunal de Contas, né? Do Acre, mas qual? Teve uma terceira aqui que foi CNJ, né? CNJ, cadê? Aqui, ó, a prova do CNJ também foi bastante interessante. E, claro, tem outros cargos aqui, outros concursos, né? Mas esses três aí foram de grande visibilidade no ano de 2024 do Sebrasp em Sete Errado, né? E com a cobrança de administração geral e pública, né? Legal, então vamos para essa saideira aqui. Opor resistência justificada ao andamento de documento constitui, em regra, falta funcional do servidor. Cuidado com a leitura autocompletiva na hora da prova. Porque você fala, bom, opor resistência ao andamento de documento, isso pode sim causar uma falta funcional. A gente vai dar uma olhada aqui, inclusive, lá no artigo 117, né, do Estatuto. Só que, galera, ele está falando justificada. Tanto que eu já dei o meu exemplo, né, para vocês. Processos lá, né, na época que eu fazia análise de processos previdenciários de regime próprio, então processos que vinham de aposentadoria por idade, por exemplo, a voluntária, cara, fazia na hora. Senta aqui, vamos tomar um café, trouxe documento, tal, pá, puf, tá aqui, ó, resolvido. Vai lá e fala que amanhã você já não tá mais na administração. Na hora, já resolveu com o cara. Agora, vinha o processo de pedido da aposentadoria especial. PPP, LTCAT. Não, peraí, esse demora mais. Então, eu opunha essa resistência ao andamento desse documento, desse processo? Sim. Mas era de maneira justificada, eu tinha justificativa para aquilo. Então, isso me levava a uma falta funcional? Não. Então, cuidado aqui que a questão vai estar errada, galera, porque ele falou que ela é justificada. Então, se ela é justificada, cara, esse exemplo aí, não é o caso de ocorrer uma falta funcional. Mas vamos aproveitar a gente fechar. Vamos rememorar isso aqui. Até para a gente saber. Marcelo, se for injustificada, qual é a penalidade que poderia ser aplicada aqui? Se fosse, que isso cobra também. Se fosse injustificada. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Aqui está lá no 117 das proibições, né? Das proibições dos servidores. Isso aqui não cai, né, cara? Isso aqui despenca em prova, né, cara? Despenca. Ah, não, peraí, deixa eu colocar no bloquinho de notas. Ou até mesmo aqui, colar não formatado. Ah, mas ainda assim ficou pra frente. Mas tá bom, arruma aqui, rapidão. Rapidão. Só pra ficar visualmente melhor, né, galera? Senão fica aqui, ó. Rapidão. Ó, inclusive, ó, tá aqui, ó, quer ver? Olha aqui, ó. Opor resistência injustificada ao andamento do documento e processo ou execução de serviço. Legal? Então, eu opunha resistência, demorava de um processo. Mas era injustificada? Não, eu tinha justificativa. Então, isso não me dá uma falta funcional. Legal? Mas vamos lá. Alguns aqui já até responderam o que que é esse trem aqui, né? Porque a gente já guardou esse negócio aqui. Dentro desse rol é importante demais da conta. Ó, tá acabando. Só ajeitar bonitinho aqui. Top das galáxias. Galera, esse rol do 117, para a gente saber as aplicações, a gente precisa de outros dispositivos da norma. Deixa eu pegar. Ó, primeiro ele vai falar aqui em relação a esse dispositivo, precisamos saber aqui, ó, da advertência. E aqui a lei não fala, nós é que temos que fazer a anotação. E
10,5. Top. Legal. Então ele fala: advertência, vamos usar o amarelo, será aplicada por escrito nos casos de violação de proibição do artigo 117, incisos 1 a 8 e 19. Tudo bem? 1 a 8 e 19. Então, 1 a 8, tudo esse trem aqui é o quê? Advertência. E aqui, então, se fosse injustificado e ele cobra em prova, o que que caberia aqui? Lembra que as penalidades são advertência, suspensão, demissão, destituição de função de confiança, destituição de cargo e comissão, cassação de disponibilidade e cassação de aposentadoria. Então, se ele te perguntar, opor resistência justificada ao andamento do documento, processo ou execução de serviço, isso é uma proibição que levará a uma advertência. Essa é a resposta que eu queria. Mas vamos completar esse trem aqui? Vamos completar. Porque o restante agora ou vai ser suspensão ou vai ser demissão. Deixa eu pegar em relação à demissão. Na demissão, galera, ele vai trazer, no 132, um rol do que é demissão. Aliás, não é, eu quero fazer por exclusão. Então eu vou mudar a ordem, né? E o ideal seria a gente falar aqui de suspensão primeiro, certo? O ideal seria isso, mas eu vou colocar agora da demissão. Beleza? Vamos colocar aqui agora da demissão. Ó, tudo isso é demissão. Mas olha, dá uma olhada no inciso 13. Transgressões dos incisos 9 a 16 do artigo 117. Então, além dessas demissões aqui, ok? Se eu transgredir do 9 a 17, é demissão. Vamos escolher uma cor para demissão aqui? Pode ser o azul? Azul. Então, a gente vem aqui do 9, né? Lembrando que, peraí, opa, faltou um aqui, né? Faltou o 19 como advertência. Desculpa, galera, faltou esse final aqui. O 19 como advertência. Isso é advertência. E agora de azul a gente vai pintar, então, azul do 9 até o 16. Do 9 até o 16. Tudo isso é demissão. Beleza? E para finalizar, a suspensão. Então, o que sobrou aqui é o que, galera? Suspensão. Então, isso aqui é suspensão. E aí, suspensão, são apenas 4 que nós temos. Né? Deixa eu pegar aqui. Sobre a suspensão. Inclusive, incluindo até uma outra informação importante sobre a conversão em multa da suspensão. Então, como a gente fez por eliminação, agora eu vou colocar a suspensão aqui no final. Tá? Mas, de novo, né? Deixa eu colocar ela com colar especial aqui, para não precisar colocar no bloco de notas. Então, ali, 132 demissão, voltamos para o 130 para vermos a suspensão. A gente usou verde lá, né? Então, essas duas que sobraram são suspensões. Temos que guardar aqui o rol do 117. Cai muito, galera, tá? Cai muito sobre as proibições aqui. E aí, aqui na suspensão, nós vamos ver que são 4 hipóteses. Aquelas duas e mais outras duas que ele vai nos trazer aqui. Tudo bem? Olha só. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 dias. Então, o máximo da suspensão é 90 dias. Algumas são advertência. Se eu tenho uma reincidência de advertência, ela vira também suspensão. Então, essa é a primeira hipótese, reincidência de advertência. Tudo bem? Reincidência de advertência. Ela leva a suspensão. E parágrafo primeiro. Será punido com suspensão, e aqui ele fala de quanto é. Até 15 dias. O servidor que injustificadamente recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Então são duas hipóteses que ele traz de 130.
reincidência de advertência. Se não, né, se recusou aqui a uma inspeção médica, suspensão de até 15 dias, e a suspensão ela pode ser no máximo 90, então nas hipóteses de reincidência, e nessas duas. É no máximo até 90, até 90, pode ser qualquer situação, tá, galera? Mas pode ser até 90, não pode passar de 90. E o parágrafo segundo, importante por causa da multa. Porque não tem penalidade, galera. Na penalidade, é pegar penalidades, queridos. Nós não temos, nós não temos multa lá, hein? É que a multa aqui pode ser convertida. Vou pegar aqui, peraí. Mas de novo, esqueci de tirar aqui. Aí. Lembra que exoneração não tá aqui, multa não tá aqui. Cuidado, é que multa a gente pode converter, a gente pode converter a suspensão, tudo bem? Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa. Cuidado aqui então, né? Com a multa. Na base de 50% por dia de vencimento da remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer no serviço. Então, ele vai ganhar metade da remuneração dele no período que seria de suspensão, mas ele é obrigado a continuar trabalhando. Então, a suspensão ela converteria em multa, mas multa não está expressamente no rol das penalidades, assim como exoneração também não é. Demissão é que é. Exoneração não é. Lembra que a gente falava, nós falamos que são sete? Advertência, suspensão, demissão. Destituição de função comissionada, de função de confiança, destituição de cargo e comissão, cassação de disponibilidade e cassação da aposentadoria, porque aqui nós temos duas dentro de uma, né? Tudo bem? As penalidades? Legal, galera? Então, essa questão, veja que a gente foi além da questão aqui, porque era interessante a gente dar uma relembrada sobre essa parte aqui da advertência, suspensão e domissão. Legal, galera? Show demais? Queridos, com isso, então, né? A gente fecha aqui essa nossa revisãozinha de gestão de pessoas. Legal? Espero que, e tenho certeza que muito daqui vai estar na nossa prova e que a gente tenha saído aqui com vários insights aí para nossa provinha aí de domingo. Tá bom, galera? Maravilha? Show demais, galera. Tamo juntos, queridos. Fiquem todos com Deus aí. Forte abraço e vamos para cima, hein? Vamos arrebentar aí domingão. Até mais, galera. Tchau, tchau.